Obrigado, André. Eu vou te pedir para você controlar se minha voz ou se o áudio está bom, tá? Aí você vai me falar, foi João, aumenta um pouco, porque eu reconheço que primeiro que mineiro gosta de cortar a palavra, né? Ele vai falar uma palavra, ele corta ela pela metade. E eu já, junto disso, eu já tenho o costume um pouco de falar bem baixinho. Aí eu peço, André, que você fique à vontade aí para me regular, tá bom? E outra coisa, meu amigo, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser agradecer o convite. Esse convite ele é carregado de uma memória afetiva, porque quando eu vejo alguns companheiros aí, o Fernando, naturalmente eu me lembro que já participei dos últimos dois encontros de casais, então só remete a coisas boas. Então, mais do que o convite, é uma forma de agradecer. Quando você vem aqui, é tão bom quando você faz palestra aqui para gente, tão cativante, sua fala é tão gostosa de ouvir. Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer você pelo convite. Humildemente, eu venho trazer aqui um tema que ele não se esgota na noite de hoje. A gente sabe que nenhum assunto que nós tenhamos o interesse de trazer aqui, nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, principalmente um assunto como esse. Quereis ser meus discípulos? Essa, naturalmente, não é uma pergunta qualquer. Ela é uma pergunta, um convite de Jesus feito ao Simão Pedro e ao André, que são irmãos. Essa narrativa ela está no livro Boa Nova, para quem quiser. Está lá no capítulo 3. Está aqui fazendo uma propaganda. E além de fazer essa propaganda, fazer um convite para que quem quiser participar de um estudo que nós temos na casa do livro Boa Nova, nós temos nos encontrado a cada 15 dias, aos sábados. Aí, André, depois eu vou te pedir para você estender o convite a todo mundo, tá bom? Vou mandar o banner do convite e será uma alegria enorme algum de vocês ou todos vocês poderem participar. Pois bem, tem muita pergunta nesse convite de Jesus. Primeiro, saber o que é ser um discípulo, né? Por que Jesus foi lá na praia buscar aqueles pescadores naquele momento? Por que será que Jesus fez isso? Outra coisa que é intrigante, Jesus não poderia ter ido aos grandes daquela época, aos intelectuais daquela época, e ter feito esse mesmo convite? Talvez não seria mais fácil buscar as pessoas que eram formadoras de opinião, que detinham todo o conhecimento? Por que Jesus escolheu aqueles? Uma outra pergunta interessante, e que eu já me fiz e que eu já vi algumas pessoas se questionarem. Por que Jesus não cumpriu e não deixou a sua mensagem para que ele mesmo transmitisse à humanidade? Não seria mais fácil ele reunir uma quantidade enorme de pessoas para falar sobre o Evangelho, para fazer esse convite? Então, são muitas perguntas que esse capítulo em especial do Boa Nova, esse convite que Jesus faz a esses dois discípulos, e depois nós vamos ver que Jesus ele estende esse convite a vários outros, né? É um convite que nós devemos também entender para nós. Já até respondendo um pouco essa pergunta. Somos nós os convidados a esse banquete? Sim, somos nós. Quais são as circunstâncias que nós estamos que são diferentes daquela? Diversas. Mas o convite é o mesmo. E aí, evoluindo e estudando um pouco mais sobre entender o que é ser um discípulo, veja como essa mensagem ela atravessou o coração desses discípulos, né? Porque Jesus e esse convite fez com que vários deles enfrentassem os circos mortais, enfrentassem as mais diversas punições, os mais diversos martírios, e eles fizeram isso com um amor puro no coração. Então, que convite é esse que despertou essa essência divina no coração de cada um? Então, o estudo dessa noite é para nós compreendermos um pouquinho sobre isso. O que essa mensagem tem para nós? Por que Humberto de Campos fez questão de trazer esse convite feito aos discípulos? Então, meus amigos, o nosso estudo ele está baseado nesse capítulo 3.
do livro Boa Nova. E ele é muito bonita a narrativa, eu não vou entrar em detalhes para não dar nenhum spoiler, mas é um capítulo que traz uma ambientação muito bonita, porque Humberto de Campos ele tem dentro daquela capacidade, até enquanto ele encarnado, de literário, de uma pessoa que lidava muito com, com a mensagem, né? Ele teve o acesso a diversas passagens do Evangelho e que nós, dentro da nossa experiência humana, nós não conseguimos absorver e escrever. Nós temos hoje diversas mensagens que estão na Bíblia. Mas quantas outras mensagens não devem existir? É algo intrigante. E Humberto de Campos, ele conseguiu ter acesso no livro Boa Nova a 30, mas dentro do que se estuda de Humberto de Campos na doutrina espírita, ele trouxe 78 mensagens do Evangelho novas para nós. E aí, nessa narrativa do capítulo 3, que é muito interessante, Jesus, ele encontra com essa comunidade de pescadores, eles estavam num dia feliz, estavam todos se divertindo, cantando, e aí ele encontra e vai diretamente a André e a Simão Pedro. E ele se aproxima dos dois de uma maneira assim tão amigável, uma narrativa tão bonita, que ele fala com tanto carinho, convidando Simão Pedro, e fala assim: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino na terra. Olha como é importante, e nós vamos ver dentro do estudo de Humberto de Campos, como Jesus insiste nessa construção de um reino que nós desconhecemos ainda aqui na terra. E dentro da ingenuidade, dentro daquela simplicidade dos pescadores, né? André fala assim: ah, mas Cafarnaum tem poucas casas, mas para que construir um reino aqui? Né? Simão Pedro fala: não, mas o lago é muito grande, tem muitas casas, o reino vai abarcar todas essas casas, vai ser fantástico. E aquele encontro, ele é muito significativo, porque Jesus procura os dois, procura naqueles dois amigos um novo relacionamento ou um relacionamento que já se sabia que aconteceria na vinda de Jesus. E aí, o que é mais bonito nessa narrativa é que Simão Pedro e André, eles respondem quase que simultaneamente a essa pergunta quando Jesus faz: querem ser meus discípulos? E eles falaram juntos: Senhor, seguiremos os teus passos. E é muito significativo porque o convencimento de Jesus aos discípulos, ela não tem um roteiro que não seja o convencimento pelo sentimento. E isso é mais bonito. Só que esse convite de Jesus, que Humberto de Campos nos narra, ele sucede a um encontro ainda mais importante. Aliás, mais importante eu não vou colocar dessa maneira, mas um encontro muito importante de Jesus quando ele entra pela primeira vez em Jerusalém. Ele encontra um grupo de sacerdotes conversando. Dentro desse grupo de sacerdotes existia um chamado Hanã. Essa história eu acho que ela é muito conhecida, inclusive já no meio espírita. Haroldo já falou bastante sobre isso, porque dentro das pesquisas e dos estudos que foram feitos em relação a Hanã, ele é um dos sacerdotes que condenou Jesus. Condenou a crucificação. E Jesus encontra, todos os outros sacerdotes se afastaram. Hanã foi ao encontro de Jesus e pergunta: Galileu, né, pelas vestimentas, pelas características físicas, ele já reconhecia em Jesus um galileu. E ele pergunta o que Jesus estava fazendo ali na cidade. O que ele estava fazendo ali? E Jesus, dentro da sua maneira tão bonita de falar, ele fala que estava passando por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus é um assunto que em todos os capítulos que nós já estudamos, até o 13º que nós estudamos, todos, Jesus fala sobre o reino de Deus. Que, inclusive, André, ele dá uma nova palestra aí para
para que se discuta, porque o reino de Deus, o que seria o reino de Deus? O que seria essa fundação de que Hanã não compreendeu, como nós vamos ver? Porque Hanã perguntava, mas reino de Deus de quê? O que você está querendo dizer com isso? E Jesus responde, é uma obra divina no coração do homem. Né? E Hanã, dentro daquela característica peculiar, um pouco arrogante, com muita ironia, ele fala assim, mas obra divina na sua mão? Você vai fazer como? Você tem o quê? Quem é um príncipe que está do seu lado? Quem é um sacerdote que está do seu lado para te ajudar nisso? Porque na sua mão eu tenho lá minhas dúvidas. Não é exatamente assim, mas nós podemos imaginar que era algo nesse sentido a conversa entre os dois. E olha aqui que Jesus fala para Hanã: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Hanã, dentro ainda daquela fala irônica, ele fala assim, claro, ignorantes e tolos estão em toda parte. Você vai encontrar ignorantes e tolo em toda parte. E ele ainda continua. Você já viu, já que você se dispõe desses ignorantes e tolos, você já viu alguma estátua, alguma obra modelada com fragmentos de lama? Você já viu alguma coisa bem feita com lama? Olha como a percepção de Hanã em relação a quem ajudaria Jesus na construção do reino de Deus. Quem ele esperava? Ele esperava aquele grande, aquela pessoa importante que ajudaria esse Galileu que ele estava desdenhando naquele momento. E aí Jesus ele responde de uma maneira assim bonita, que é uma das frases que eu destaco de mais significado para mim, particularmente, do livro Boa Nova. Jesus fala o seguinte: nenhum mármore existe mais puro e formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E aí eu deixo destacado isso aí para nós conversarmos hoje à noite. Boa vontade e sentimento. Essas eram as ferramentas que Jesus iria dispor para construir o reino de Deus. Eles continuam o diálogo deles, mas não convém. Eu sugiro que depois vocês busquem nesse capítulo esse entendimento, que ele continua. Mas veja como Hanã percebia Jesus. E às vezes muitas vezes, nós agimos exatamente um pouco como Hanã. Nós queremos o quê? Quem são as pessoas que nós podemos entender como sacerdote ou que vai auxiliar Jesus nessa construção do reino de Deus? Obra divina no coração do homem. O que ele quis dizer com isso? E o nosso estudo essa noite é exatamente para compreender isso. Porque dentro da relação de Jesus com os discípulos, ele conhecia a intimidade de cada um. E dentro do que Jesus representa para nós, ele conhece a intimidade de todos nós. E isso é muito importante para nós respondermos uma primeira pergunta: se nós somos discípulos ou não. Obviamente, somos todos discípulos. Em algum momento da vida, seja ele qual for, nós vamos, de uma maneira muito mais objetiva, descobrir dessa maneira, mas há muito tempo nós estamos buscando essa compreensão. O que é ser um discípulo? O que é ser esse discípulo? O convite está feito. Nós temos que partir dessa premissa. O convite está feito. Mas quem somos os discípulos? Quem somos nós? E se nós estamos dispostos a aceitar, que é o mais importante. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós podemos ainda continuar nessa fala e nessa reflexão. Porque, obviamente, dentro do que nós temos condições, claro que a conquista de ser um discípulo, de carregar o sentimento que Jesus tanto
tanto prega dentro do evangelho dele, de sermos as pessoas com boa vontade, adquirir isso, claro que não é uma tarefa simples. É claro que não é. Nós não temos a pretensão de achar que, num piscar de olhos, nós temos esse fardo para carregar, que muitos de nós entendemos como fardo. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem, uma passagem do Evangelho, que ela é muito significativa para nós também compreendermos. Eu vou compartilhar aqui, é uma mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. André, se eu não conseguir projetar, você me avisa, tá bom? Eu vou projetar rapidamente só para nós. Vocês estão vendo? Certinho? Olha a mensagem de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos 3 elementos para discutirmos aqui: renunciar, tomar a sua cruz e seguir. O que seria isso? Se nós quisermos continuar e seguir Jesus, e quando nós analisamos a letra fria, sem pensar com o espírito imortal que somos, nós vamos falar assim, não, esse fardo, isso é muito pesado para mim. Renunciar a mim, carregar a minha cruz e seguir Jesus, para seguir Jesus eu tenho que fazer o quê? Então, é um convite muito importante e eu gostaria que nós memorizássemos isso, e aí voltando para a gente conversar de uma maneira mais direta, falar sobre esses 3 elementos. Negar a si mesmo. O que Jesus quis dizer com negar? Poxa, estou nessa encarnação, eu tenho as minhas conquistas, Jesus está pedindo para me negar tudo isso que eu sou, minha profissão, minha família. O que é isso que Jesus quis dizer? Né? Tudo é tão legítimo, tudo que eu conquistei até hoje, o que eu quero conquistar, é tudo tão legítimo, como eu vou renunciar a isso? E aí nós temos uma necessidade de enxergarmos isso do ponto de vista espiritual. Porque o negar a si mesmo, esse negar que Jesus traz, é muito mais relacionado àquele homem velho que reside em nós do que ao que nós temos legitimamente conquistado. Muitas conquistas que nós temos hoje, muitas conquistas, elas são absolutamente legítimas. Mas também tem algumas que nós julgamos ser um troféu, se assim podemos dizer. Em que sentido? Eu conquistei uma posição profissional e eu não abro mão dela. E essa condição profissional que você está, ela é, do ponto de vista espiritual, o que você precisa? Nós temos relacionamentos familiares espiritualizados ou nós temos aquelas relações familiares em que há uma subjugação, em que minha relação com os meus filhos elas são difíceis? É negar a isso, a esse homem velho que reside em nós e que a gente precisa, nessa encarnação, compreender. E aí é um recado muito importante que está nesse Evangelho de Mateus, dessa renúncia, de negar a isso. E é muito interessante falar dessa maneira, nós fomos projetados para habitar um corpo em que o homem velho, ele não consegue ficar muito tempo. Nós não temos um planejamento reencarnatório, um planejamento de vida feito para que um homem velho continue habitando essa nova proposta de vida. Então, negar é você olhar para dentro de você, entender e saber o que é velho e que você precisa jogar fora. Todo mundo, dentro da sua intimidade, sabe o que é isso. Todo mundo.
na hora que acorda, na hora que dorme. Toda hora existe um sinalzinho de alerta quando você tem alguma relação um pouco conflitante. Todos nós temos uma sirene. Então, quando fala em negar, nós estamos falando disso. E carregar a cruz. O que seria carregar a cruz? Porque muitas vezes nós temos a impressão de que buscamos na nossa dor uma justificativa para fazer outras coisas. Eu elejo dentro da minha vida as dores que eu sinto e sempre que alguém me falar alguma coisa que as coisas precisam melhorar, o meu argumento é, mas eu já sofri demais, aconteceu isso. Claro que a dor como está no Evangelho, é um amigo que Deus envia. Muitas vezes, ela é necessária por uma compreensão mais profunda da vida que nós temos. A dor não é uma punição. E carregar essa cruz é uma oportunidade que nós temos, e aí nós podemos entender que a carregar a cruz é essa proposta reencarnatória que nós temos hoje. Essa proposta que nós viemos, essa roupagem, essa condição que às vezes nos limita em algumas situações, ela é carregar. Mas é carregar como? Usando isso como aquela muleta para para mendigar o sentimento das pessoas? Claro que não. É compreender que a necessidade que nós estamos hoje, ela é muito importante, mas que a gente precisa entender as dores que a gente vive hoje numa profundidade espiritual que muitas vezes nós não temos ainda. E eu falei um pouco mais cedo com o André, que eu vi uma pessoa falando uma coisa muito interessante, porque nós temos muitas pessoas esperando que o coronavírus vá fazer um milagre em nossas vidas. Assim, vamos acabar a pandemia daqui a alguns dias, alguns meses, que seja qual for, e aí tudo vai ser diferente. Mas o que vai ser diferente? Né? Nós temos visto aí reportagens, o mar de Niterói está agora cristalino, em Viena tá tudo, a gente consegue enxergar o fundo agora do mar, tudo está limpando do ponto de vista material. Esse é um efeito do isolamento, que nós podemos falar de uma maneira simbólica, um efeito do coronavírus e do vírus. Mas e dentro de nós? Que limpeza nós estamos fazendo, efetivamente, para que após esse período de reflexão, de aprendizado, nós possamos sair diferente do que nós entramos? É claro, e aí meu amigo Marcon, que está participando, falou uma coisa muito interessante uma vez em nosso estudo. Ele falou o seguinte: tem gente que vai sair dessa situação do mesmo jeito. Claro que cada um vai ter o seu momento de encontrar a oportunidade de mudar. Mas nós temos que enxergar isso também como uma cruz em que nós vamos carregar e que nós precisamos compreender a vida após isso de uma maneira que Jesus convida a ser diferente. E o outro elemento, além do renunciar, carregar em sua cruz, é o seguir Jesus. E como nós, e aí eu preciso generalizar, como nós ainda cometemos alguns erros na compreensão do seguir Jesus. Muitos de nós compreendem seguir Jesus é buscar o conhecimento, pegar todos os livros, pegar a Bíblia, ler, estudar, se tornar um cátedra em todas as questões que estão na doutrina espírita. Isso me torna um seguidor de Jesus. Não. Muito mais do que isso, nós precisamos compreender que seguir Jesus está além da letra. Muito além da letra. É muito mais uma necessidade de uma nova conduta. O que nós recebemos hoje de ensinamento, que nós somos uns privilegiados, né? Podemos dizer assim, porque há muitos séculos as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Aliás, conhecimento não, o acesso ao conhecimento, né? Que é bem diferente de ter o conhecimento. Mas em relação a seguir Jesus,
eu gostaria de fazer, na verdade, trazer um exemplo de um irmão muito especial, porque eu já fiz um estudo de um livro dele, na verdade, o único livro dele, é do irmão Jacó. O livro, ele é Voltei. Eu não sei se todos já tiveram acesso ao livro Voltei. Acho que sim, né, André? Tomara que vocês já tenham feito algum estudo do livro Voltei, porque ele tem muito ensinamento. Irmão Jacó, ou Frederick Figner, foi um grande espírita. Ele trouxe diversas ações, diversas melhorias na Federação Espírita. Quem já teve a oportunidade de ver alguma biografia dele se encanta com o que ele trouxe. E esse livro Voltei, ele é muito, muito especial. Mas antes disso, eu só queria falar quem é irmão Jacó ou Frederick Figner. Ele nasceu na Tchecoslováquia, 1800 e alguma coisa, não me lembro se 1882, alguma coisa assim. Com 14 anos, André, ele teve que se mudar para a capital. Com 14 anos. Com 16, ele decidiu ir para os Estados Unidos. A mãe deixou uma trança de pão apenas na bolsa dele, para passar 14 dias embarcado. E na terceira classe, que é uma classe que é a única classe que ele poderia estar, por conta da condição financeira que ele tinha, até pela idade dele, 16 anos, ele ainda dividiu, dentro da biografia dele que narra isso, não me lembro o autor espírita que narra a biografia dele, ele ainda, dentro do coração dele, ele dividiu essa trança de pão que a mãe fez, e ele desembarca nos Estados Unidos. E olha que interessante. Ao desembarcar nos Estados Unidos, ele encontra um momento muito diferente da humanidade do ponto de vista científico. Ali estava se descobrindo a eletricidade e ele descobriu um aparelho que mudou a vida dele, um fonógrafo. E aí ele compra um fonógrafo e ele começa a trabalhar com isso. O que ele faz com 20 anos? Ele vem descendo na América Central até chegar na América do Sul, especificamente em Belém, com 21 anos, sem falar uma palavra em português. E ele traz esse fonógrafo. Ele ia numa praça, instalava o fonógrafo, e as pessoas iam lá, gravavam a voz dela, ficavam encantados em ouvir a voz, né? Porque aquilo era uma novidade, você falar e depois alguém reproduzir o que você falou, aquilo ali despertava uma curiosidade em muita gente. E o que ele fez? Ele fazia isso e as pessoas começavam a comprar esse fonógrafo com ele. E o que aconteceu a partir disso? Ele começou a descer, ele passou por Salvador, até chegar no Rio de Janeiro, fazendo esse mesmo movimento. Ele se tornou, no dia do desencarne dele, o maior brasileiro estrangeiro daquele tempo. Depois eu posso até compartilhar essa reportagem. Mas ele não era espírita. A família dele era católica, cristã. E ele começou a se relacionar com alguns espíritas. Antônio Luiz Saião, que eu acho que foi uma pessoa muito conhecida do movimento espírita. E aí, por 2 anos, esses amigos espíritas falavam da doutrina espírita, mas para ele, aquilo ali não mudava muita coisa, não. E aí, até que um dia uma pessoa bateu na loja dele, uma loja muito conhecida, já no Rio de Janeiro. E aquela pessoa, ela pediu uma prece para que a esposa ou o esposo passasse por um momento de dificuldade muito grande. E ele fez essa prece e, a partir disso, ele começou a se envolver com as questões espirituais. E aí ele começa a buscar o conhecimento espírita. E ele começa a se envolver. Nessa biografia dele, fala que o primeiro registro dele dentro da federação foi na parte de finanças. Mas há relatos que na gripe espanhola ele abriu a casa dele para receber as pessoas doentes. Olha que interessante. Ele fez um movimento muito grande na Federação Espírita. Ele reproduziu uma quantidade muito grande através das empresas dele, de livros espíritas. A empresa dele, muito conhecida, Odeon,
né? Quem é da minha idade vai lembrar dessa produtora chamada Odeon. Eu me lembro muito bem quando era criança disso. E aí ele dá condições para que o movimento espírita no Brasil se desenvolva. Ele foi um doutrinador nas reuniões de mediunidade, reuniões mediúnicas, ele era palestrante, e já no final da vida dele, ele confessa aos amigos que assim que ele desencarnasse, ele queria imediatamente escrever um livro para os amigos, provando da existência, obviamente, da vida após a morte. Então ele já tinha isso na cabeça dele. Vou desencarnar, logo em seguida eu vou começar a escrever livro. Mas aí, meus amigos, não é bem isso o que acontece com o nosso irmão Jacó. O desencarne nele, ele percebe, quando ele desencarna, ele percebe o quanto foi difícil a conduta que ele tinha na vida dele a fazer isso. Ele não conseguiu escrever os livros que ele queria. E ele foi lá questionar alguns dirigentes depois de recuperar durante um bom tempo, ou seja, a desencarnação dele não foi tranquila. Ele foi questionar, poxa, André Luiz, que não era espírita, ele já escreveu esse tanto de livro, por que eu, espírita, trabalhador, vice-presidente, não posso escrever? E ele ficou intrigado com aquilo, e ele não concordava com o posicionamento. Até que um dia, e aí é o que eu posso falar sobre um exemplo de seguir Jesus. Até que um dia, ele é convidado a participar, no plano espiritual, de uma reunião mediúnica para atender alguns amigos equivocados, mas para fazer um atendimento. E aí, quando ele adentra naquela sala, ele percebe uma coisa que deixou ele muito chateado. Quando ele viu todos os amigos dele, ele notou que todos tinham uma luz brotando aqui do peito, exceto ele. Exceto ele. E aí, como se não bastasse, as pessoas que estavam ao lado dele, que conheciam ele quando ele estava encarnado, falaram, mas aquele ali não é o irmão Jacó? Não era ele que fazia os atendimentos quando estava encarnado? Cadê a luz dele? Eu não vejo luz nele. Aquilo ali o deixou muito envergonhado. Aquilo ali deixou ele, obviamente, no livro, e é um livro fantástico esse livro Voltei. Ele ficou tão chateado que ele se recolheu num canto para chorar. E aí é claro que os irmãos, eles que estavam com ele, sabiam que isso ia acontecer. E foram consolar. Eu não vou falar todo o livro para deixar com que vocês busquem isso. Mas então, ele ainda participa de outras reuniões que chamam muita atenção, porque ainda assim, ele insistiu nessa parte doutrinária e pediu que fizesse uma reunião para doutrinar uma pessoa. E aí tem um irmão que conhecia ele. Olha que interessante que está no livro. Enquanto encarnado, ele foi um doutrinador de um irmão que estava num processo obsessivo e que o espírito que estava obsidiando ele estava vinculado à bebida e falou com ele. Ele chega, faz toda a abordagem que ele estava ali para ajudar, mas ele fala assim, mas calma aí, por que você? Eu não vejo luz nenhuma em você. Como é que você quer dar algo que você não tem? E ele conclui a fala dele falando assim, seu caso é de um médico que deve restaurar ou curar a si mesmo. Não adianta você vir falar de Jesus, falar de melhoria, porque você não é portador de luz própria. Então você não vai me convencer de nada. E aí foi um momento de profunda dor para o irmão Jacó, mas foi nesse momento que eu acho muito especial que ele desperta efetivamente para a vida espiritual que todos nós devemos abraçar. Todos nós devemos, em algum momento, abraçar essa vida espiritual que Jesus nos convida a renunciar
as questões materiais dentro de um conceito não de que nós devemos fazer voto de pobreza, mas entender qual é o valor da matéria, para que ela serve, mas lembrarmos que nós somos espíritos imortais. Nós estamos numa experiência de aprendizado. Irmão Jacó, dentro do que ele pôde vivenciar dentro da doutrina espírita, ele poderia ter percebido isso, mas ele só percebeu quando desencarnou. Quando ele tentou fazer a mesma coisa de outro jeito, mas é lá no plano espiritual, onde não tem nada nos encobrindo, onde as pessoas conseguem acessar assim, quando as pessoas efetivamente enxergam o João, enxergam o irmão Jacó, como elas verdadeiramente são. Então, a experiência muito bonita do irmão Jacó, mostrando a importância e como nós devemos nos comportar como os discípulos. É ter a luz própria, desenvolver esse facho de luz. E aí, no livro, tem uma parte muito bonita no final, em que ele tem uma experiência tão dura e difícil quanto essa que eu relatei, mas eu vou deixar para vocês lerem o livro, que é muito bonita, e ele percebe o que era seguir Jesus. E é muito bonito. E aí, continuando os exemplos, que eu acho muito importante nós trazermos o exemplo, é sempre muito gratificante poder consultar as obras de André Luiz, porque ele tem diversos exemplos disso. E a mãe de André Luiz é um capítulo muito, a parte especial no livro Nosso Lar. Porque vamos lembrar de André Luiz. André Luiz desencarnou e ficou 8 anos no umbral. Quando ele é resgatado, quem é que está lá com ele? Ninguém da família. A mãe dele, ela estava numa posição espiritual diferente. Olha que interessante isso. Mas ainda assim, durante todo o processo dele no umbral, ela velava por ele. Ela pedia auxílio. E aí quando André Luiz tem um encontro com a mãe dele, ele fala assim: cadê papai? Papai já desencarnou, por que ele não está com você? E aí nós vamos lembrar que o pai de André Luiz, ele era uma pessoa muito rica, um fazendeiro e um comerciante muito rico, e ele foi implacável com os devedores dele. André Luiz tem a oportunidade de conhecer uma das pessoas que sofreram com o pai quando era cobrado. Eu não sei se vocês vão lembrar que André Luiz ele tem esse contato com das pessoas que o pai magoou. E ele fala assim: mas cadê papai? Está com as 2 amantes no umbral. E olha que mais interessante ainda. Vejam que mais interessante. E agora? O que ela ia fazer? Ela estava preparando a reencarnação para voltar, receber o esposo, e as 2 amantes que estavam naquele processo, nas zonas inferiores, como 2 filhas. Então vejam vocês que dentro da experiência materna, dentro da experiência de mãe, nós podemos enxergar a essência do que Jesus traz como a construção do reino de Deus. É fazer algo além do que nós estamos condicionados a fazer sempre. E ela, sem dor nenhuma, ela fala: eu vou voltar na terra e vou recebê-los. Eu amo todos eles. Por que não receber? Então, dentro das obras de André Luiz, nós vemos espíritos na demonstração sublime do que é ser um discípulo. Porque não existe como nos tornarmos e nos colocarmos em condições de entender o que é ser um discípulo sem que tenhamos o coração preparado para isso. Então, ser discípulo exige uma compreensão muito grande de nós mesmos. Então, Jesus, quando ele faz esse convite a Simão Pedro
a André e a nós, e olha como as coisas eram diferentes. Ele nominalmente foi atrás dos dois, mas a mensagem já está a nós aí desde sempre, né? As pessoas elas têm pegado diversas coisas de Jesus, feito livro, falando, transformando as falas de Jesus em técnicas de liderança, mas ninguém consegue transformar numa apostila como a gente tem que perdoar mais, como nós temos que amar, aprender a amar as pessoas. Isso aí está numa situação completamente diferente. As pessoas podem falar de Jesus do jeito que quiser, o grande líder que é, mas existe um convite muito importante, que é o aprendizado de amar. E aí, dentro da literatura de Humberto de Campos, nós estamos aqui no Antônio de Pádua, cada dia mais mergulhados nessa obra do Boa Nova. E dentro dessa obra de de Humberto de Campos, nós temos a angústia dos discípulos naquele desejo profundo de compreender esse convite de Jesus. Mas Jesus nunca deixou de falar para todos eles. Você já olhou? Você lembra que o seu objetivo principal é o reino de Deus? Você está lembrando disso? Tadeu é um, e aí eu não vou compartilhar aqui porque é um pouco grande. Tadeu, ele dentro do processo lá, que se não me engano está no capítulo 7, era um capítulo que fala sobre desobsessão. Tadeu ficava impressionado com Jesus, com os discípulos, naqueles momentos ali de obsessão, de espíritos, um processo muito forte. Então Tadeu ficava numa dúvida e falava assim, meu Deus, eu não consigo, porque teve um dia que ele ficou sozinho para cuidar de um irmão que sofria num processo obsessivo. Ele falou assim, eu não consigo, por que Jesus não transmite esse conhecimento automaticamente? Qual a dúvida de Tadeu? Porque é uma dúvida nossa. Por que nós já não... Assim, nós não somos igual uma atualização de um aplicativo do celular, né? A gente acorda no outro dia, já tem uma versão nova do João, já tem uma versão nova do André. Melhor, já está com várias novas funcionalidades. É a dúvida de Tadeu. Nós queremos receber de Jesus os ensinamentos, o comportamento que ele fala, automaticamente. Tadeu tinha outra dúvida e falava assim, por que Jesus não converte todo mundo de uma vez? Por que Jesus não pega todo mundo aqui, junta e converte todo mundo? Não seria mais fácil? E aí Jesus fala o seguinte para Tadeu, Tadeu, qual o objetivo da tua vida? É quando Tadeu lembre de novo, porque isso está desde o primeiro capítulo. Construir um reino de Deus. E aí Jesus fala o seguinte, se você está procurando isso, por que você reclama? Por que você fala do outro em primeiro lugar? E aí eu vou literalmente falar aqui. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Seria justo isso? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então não há convite a ser discípulo, não há convite sem que nós busquemos, como Jesus fala nesse capítulo, o bom combate. O bom combate é a vitória do bem, é o esforço de si mesmo. É isso que Tadeu busca compreender, e dentro daquele processo lá de obsessão, ele não conseguia, ele ficava desesperado. Mas nós, com as mesmas dúvidas de Tadeu, precisamos compreender, com o mesmo olhar de Tadeu, a mensagem que Jesus passa para ele. E na condição de trabalhador espírita, ou na condição de trabalhador cristão, que seja, nós temos uma necessidade muito grande. Hoje nós temos acesso às informações, nós temos acesso à terça doutrina. Chico deixou com mais de 400 obras. O que eu estou fazendo com isso? Qual é o objetivo de estar aqui falando? Ficar 50 minutos falando para vocês. Qual é o objetivo
da casa de vocês receberem alguém que sofre. Consolar. Consolar. E muitas vezes nós trocamos os papéis, nós colocamos algumas coisas que não se encerram em si mesmo. Por exemplo, a palestra é mais importante. Não é. Nós estamos num processo, num momento de receber tantas pessoas que sofrem, que o nosso papel ele vai além do conhecimento só doutrinário. Nós estamos numa condição muito mais de consolar essas pessoas. Então fica uma mensagem muito importante sobre isso. Ser um discípulo exige uma disciplina que nós não ainda estamos preparados. Né? Tem uma fala de Emmanuel muito bonita, que nós queremos espontaneamente ser um discípulo, mas só que a disciplina, é muito bonito isso, a disciplina antecede a espontaneidade. Ele tem essa fala quando ele fala da paciência, que é um elemento dentro da necessidade de sermos discípulos que precisamos ter. Não adianta achar que nós, do dia para a noite, vamos conquistar a condição excelente de discípulo. Mas a partir do momento em que nós começamos a buscar dentro de nós um conhecimento, um esforço, uma capacidade de enxergar e de renunciar além do que nós estamos acostumados, vai nos dar a condição de compreender, assim como o irmão Jacó fez. Aquela luzinha que acendeu no irmão Jacó é uma luzinha que nós precisamos acender. Aquilo significa ser um discípulo. Significa ser um discípulo quando você, dentro do seu coração, constrói esse reino que é capaz de transformar a sua vida, que é capaz de fazer você passar em silêncio pelos momentos mais difíceis, que é capaz de te transformar naquela pessoa que tem condições de levar a mensagem de consolo a todas as pessoas. Né? Isso exige de nós, claro, muita vigilância, muito relaxamento, muita tolerância. São tantas as virtudes, e é claro, nós somos discípulos. E aí nós não estamos convidados só a isso, né? Nós já somos. O que nós temos que fazer é usar bem do que Jesus nos ensinou. Então, eu até pulei um pouco aqui a fala, André, porque nós temos assim tanta coisa para falar sobre ser discípulo, né? Nós temos tanta coisa, mas um primeiro passo é o que Humberto de Campos tem falado, tem narrado e que Jesus tem buscado dentro de nós a cada capítulo. Construa um reino de Deus. Construa. Isso é inquebrável. Isso ninguém vai te tirar. Então a gente precisa traçar esse plano de vida espiritual. Não adianta estarmos aqui sem sairmos daqui a pouco, sem refletir sobre isso. Sem refletir sobre essa necessidade. Então, até estendendo um pouco, André, temos muita coisa a fazer, obviamente, na condição de discípulos. Mas o aprendizado sobre o amar o próximo, além do que nós estamos acostumados, ele é um primeiro passo. E é um primeiro passo muito importante. Ah, mas é aquele inimigo? Não. É ali dentro da sua casa. É dentro das relações que você estabelece como importante. É ali, espiritualizar essas relações que vai nos tornar os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, dentro do pouco que eu pude falar essa noite, dos exemplos, é um convite contínuo na condição de discípulo, na condição de cristão que nós recebemos todos os dias. Então, fica aí primeiro o meu agradecimento. Fica aberto aí a gente conversar mais, mas muito obrigado. Eu faço questão de compartilhar esse material depois, tá, André? Mas é um convite, meu amigo, a todos nós. E eu tenho certeza que todos aqueles que fizeram e que foram capazes de dar a sua vida por Jesus, eles nos ensinaram muito, que nós também temos condições de dar um pouquinho da nossa vida ao que ele nos ensinou. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, é isso.